Bom dia, terceira série. Tudo bem com vocês, meus queridos? Vamos para a nossa aula de filosofia de hoje e a tia quer que vocês peguem a apostila lá na página 19, na abertura da nossa unidade. E nós vamos falar sobre filosofia da linguagem. O que é a filosofia da linguagem? É uma filosofia que estuda a essência e a natureza dos fenômenos linguísticos. Filosoficamente, ela se trata do quê? Do significado linguístico, do seu uso, da compreensão e da aprendizagem da linguagem, da sua interpretação, da sua tradução, o que ela significa, e também de aspectos linguísticos do pensamento e da experiência. A linguagem, ela pode ser caracterizada como a capacidade viva que tem os falantes de produzir e entender enunciados, e não com os produtos observáveis que resultam no ato de falar ou de escrever. Ela é uma habilidade criadora e não um mero produto. A linguagem também pode ser conceituada como meio de expressão dos sentimentos individuais que proporciona ao homem a comunicação coletiva. Então, nessa unidade, nós estudaremos alguns elementos da filosofia da linguagem, que também pode ser conhecida como filosofia analítica. Essa área de reflexão filosófica que alcançou grande visibilidade a partir do século XX. Trata-se de aspectos linguísticos tais como as formas, o funcionamento e o uso da linguagem, além de suas relações com o pensamento e a realidade. Nós sabemos que a comunicação, ela está presente em todos os lugares, no nosso cotidiano, e está presente de várias formas, por gestos, por fala, por escritas. E isso demonstra que a linguagem está profundamente ligada às vivências humanas. Ela permite, por exemplo, a gente observar algo, uma pessoa ou outros objetos que possam transmitir uma reflexão e um entendimento daquilo que nós estamos vendo. Então, a comunicação ela está presente em diversas situações do nosso dia a dia. E para realizá-la, nós empregamos o uso da linguagem em suas diferentes formas. Podemos usar gestos, fala, escrita. Isso demonstra que a linguagem ela está profundamente ligada às vivências humanas. Ela permite, por exemplo, que ao observar algo, uma pessoa possa transmitir a outros como ela compreende aquilo que vê. Então, através da fala, uma pessoa pode passar para a outra como que ela entende determinado objeto ou como ela compreendeu determinada situação. Por ser muito importante, o fenômeno da linguagem ela despertou interesse dos filósofos. Afinal, sem ela, não se poderia pensar nem refletir, e assim a própria filosofia não seria possível. Como não pensar rigorosamente sobre a linguagem? Enxergá-la em toda a sua abrangência e particularidades, se é por intermédio dela que essa investigação se realiza? Não seria necessário ao pesquisador um mínimo de distanciamento do seu objeto de pesquisa? Já temos até aqui alguns indicativos da peculiar problemática que se apresenta. No século XX, a filosofia da linguagem. Essa área de estudos não aborda a linguagem meramente como discurso oral ou escrito, mas como algo que se confunde com a própria natureza humana. Neste sentido, o pensador alemão Martin Heidegger descreveu: segundo uma antiga tradição, nós somos aqueles seres capazes de falar, e assim aqueles que possuem a linguagem. A capacidade de falar, ademais, não é apenas uma faculdade humana, dentre muitas outras. A capacidade de falar distingue a marca do homem como homem. Essa insígnia contém o desígnio de sua essência. O ser humano não seria humano se lhe fosse recusado falar incessantemente e por toda a parte, variadamente e a cada vez, no modo de isso é, na maior parte das vezes,
impronunciado. À medida que a linguagem concede esse sustento, a essência do homem repousa na linguagem. Somos, antes de tudo, na linguagem e pela linguagem. Então, na página 21, nós vamos ler um trecho retirado da obra Memória do Fogo, de Eduardo Galeano, que apresenta um mito de uma etnia indígena guarani, sobre como que eles acreditavam que surgiu a linguagem falada. Então, eles acreditavam que a linguagem ela surgiu a partir da luz que ergueu-se após a escuridão. Então, o primeiro dos guaranis ergueu-se na escuridão, iluminado pelos reflexos de seu próprio coração, e criou as chamas e a tênue neblina. Criou o amor e não tinha quem doá-lo. Criou a fala, mas não havia quem o escutasse. Então encomendou às divindades que construísse o mundo e que se encarregassem do fogo, da névoa, da chuva e do vento. E ergueu-lhes a música e as palavras do hino sagrado, para que dessem vida às mulheres e aos homens. Assim, o amor fez-se comunhão e a fala ganhou vida, e o Pai primeiro redimiu sua solidão. Ele acompanha os homens e as mulheres que caminham e cantam. Já estamos pisando esta terra, já estamos pisando esta terra reluzente. Então, eles acreditavam, assim como lá no Iluminismo, que era a luzes da razão, que a fala surgiu da luz. Já o Rousseau, em contradição a essa ideia, ele dizia que a fala havia surgido da escuridão, que a condição original humana era de total dependência da natureza e que neste estado natural os indivíduos executavam apenas atividades necessárias à sobrevivência, como a caça, a coleta, a alimentação, a defesa e a reprodução. E para isso eles não precisavam de uma linguagem complexa, eles comunicavam-se por meio de gestos suficientes para que uns compreendessem o outro. Então, durante a noite, porém, dada a ausência de luz, essa comunicação gestual, ela ficava comprometida. Então, daí eram utilizados outros sistemas, como o sistema sonoro, que possibilitava ali, esse sistema passou a ser desenvolvido a fim de possibilitar a expressão dos pensamentos. E daí houve a necessidade que a linguagem se tornou cada vez mais complexa, associando sons, símbolos aos elementos que procuravam representar. Então, ele afirmava que a linguagem, tal como nós a conhecemos, havia nascido da noite. E já ali, o Eduardo Galeano, ele afirmava que ela havia nascido da luz. Então, essa é a nossa questão número 1. Como você interpreta as relações estabelecidas entre linguagem, luz e escuridão no mito guarani, apresentada por Galeano, que nós acabamos de ler, e o pensamento de Rousseau. Então, o que nós podemos compreender? Que no mito, a linguagem nasce quando a luz surge, permitindo a criação do mundo e dos seres humanos. E já, para Rousseau, ela nasce como filha da noite, ou seja, nasce quando a luz não está mais disponível. Qual é a metáfora aí nessa situação? É que a metáfora da luz é comum em reflexões sobre a civilização e o desenvolvimento cultural humano. Por exemplo, na mitologia grega, o fogo dos deuses representava a racionalidade e a organização sociopolítica, ambas relacionadas ao uso da linguagem. Ocorria também assim lá no Iluminismo, onde era utilizada a expressão luzes da razão, que foi adotada em oposição justamente às trevas da ignorância. E o que há em comum entre o mito e o pensamento do filósofo a respeito da linguagem? Que ambos associam ali a linguagem ao convívio humano em sociedade. Segundo o mito, ela e o amor foram criados e entregues ao ser humano. E as palavras deram vida aos homens e às mulheres. E, segundo Rousseau, ele afirmava que no estado natural de ser humano, a linguagem era muito simples, restrita aos gestos, porém foi se tornando mais complexa à medida em que os seres humanos sentiram a necessidade de ampliar a sua comunicação. E lá na página 22, vamos ler a seguir mais um texto do Eduardo Galeano que se refere à linguagem, desta vez abordando o uso das palavras no contexto cultural de uma população indígena.
Então, a língua do paraíso. Os guaraós, que habitam os subúrbios do paraíso terrestre, chamam o arco-íris de serpente de colares e de mar de cima ao céu. O raio e o esplendor da chuva, o amigo, meu outro coração, a alma, o sol do peito, a coruja, o amo da noite escura. Para dizer bengala, dizem neto contínuo, e para dizer perdoo, dizem esqueço. Considerando as informações do texto de Galeano, estabeleça relações entre a linguagem e a cultura compartilhadas em uma comunidade humana. Então, a linguagem, nós sabemos, como nós acabamos de ver, que ela é um conhecimento, ela é um elemento cultural adquirido pelo pertencimento a uma comunidade. E já o indivíduo ele faz uso dessa linguagem que lhe transmitiu o grupo social a que ela pertence, por meio do seu idioma. E ao compartilhar essa linguagem, tem acesso aos sentidos e às formas de compreensão do mundo inerentes àquela cultura. Então, vocês façam esses exercícios e de tarefa vão realizar os exercícios da página 17 e 18 da seção Hora de Estudos. Ficou o exercício 4, 5, 6, 4, 5 e 6 da seção Hora de Estudos da página 17 e 18. Então, até a próxima aula.